Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Dr. Ricardo Esgura. É um prazer tê-los aqui comigo mais uma vez. Hoje eu vou fazer um vídeo bem curto, simplesmente a respeito da diferença em se usar um cimento resinoso ou uma resina composta na cimentação de facetas cerâmicas. Vamos lá! Bom, por vezes algum aluno mais estudioso, um pouco mais dedicado aí às áreas de biomateriais, ele pode reparar através dos estudos que ele faz, seja nos livros, seja nos artigos científicos, que existe uma similaridade muito nítida, muito visível entre os cimentos resinosos usados para a cimentação de facetas, que são cimentos fotoativados, e as próprias resinas compostas. Pois bem, isso pode levar a alguma dúvida, porque existem sim estudos mostrando que para a cimentação de facetas a gente pode usar uma resina composta tradicional para a cimentação de uma faceta de cerâmica. E existem testes em relação a esse material, a esses materiais convencionais para restauração sendo usados como cimentos, tanto em termos laboratoriais, estudos laboratoriais e alguns estudos clínicos. A maioria são laboratoriais. E isso pode gerar uma dúvida, pode fazer o aluno pensar, poxa, então eu não precisaria comprar um cimento resinoso para a cimentação de uma faceta? Eu posso pegar a resina que eu tenho e usar a resina composta que eu tenho no consultório? Então, vamos com calma, a gente vai explicar isso daqui direitinho. Bom, em primeiro lugar, a gente deve pensar que sim, a composição desses elementos é igual. A gente pega uma resina composta tradicional, uma seringuinha de resina composta tradicional, ou se a gente pega um cimento resinoso, a gente vai ter a mesma composição. Em termos de você tem uma matriz orgânica, polimérica, você tem as partículas de carga distribuídas e o silano fazendo a união delas. E geralmente essas resinas compostas tradicionais, assim como a maioria dos cimentos resinosos, usa um sistema fotoiniciador da cânforoquinona, no comprimento de onda da luz azul. Então, você pode pensar, o mesmo material. Mas eu vou dar 3 motivos para você preferir usar o cimento resinoso. Tá? Em primeiro lugar, a gente tem uma questão que é a viscosidade do material. Okay? Então, uma resina composta, seja ela a flow, que é muito fluida, seja ela uma resina composta do tipo convencional, tradicional, em massa, vão ter viscosidades que não são tão adequadas assim para a gente levar a uma cimentação. A flow, ela vai ser muito fluida e a gente vai ter dificuldade em levar o material, e a resina composta em massa, a resina composta que tem uma maior viscosidade, vai ser difícil de ser adaptada ao preparo. Então, vou até mostrar um esqueminha para vocês aqui, para mostrar as diferentes, vou mostrar uma imagem para vocês agora, com as diferenças entre as viscosidades desses materiais. Então, aqui a gente pode ver as diferentes consistências, viscosidades dos materiais. Uma resina fluida, dá para ver a pegajosidade dela. Um cimento para cimentação de facetas. E a resina composta tradicional na forma de massa. Uma fluidez extremamente grande da resina flow com alta pegajosidade. A resina na forma de massa, a dificuldade em escoar, porque o material é viscoso. E a resina indicada para cimentação, que tem uma fluidez suficiente para cimentação, com facilidade de espalhamento. Em segundo lugar, é um pouco ingenuidade a gente pensar
que o fabricante não vai fazer ou não vai tomar alguns cuidados especiais quando o material está sendo indicado para um uso específico, que é o caso da faceta, né? Mas o que a literatura diz? Existem poucas diferenças, sim, é verdade, em termos de composição, mas eventualmente pode haver um acréscimo de um fotoiniciador, uma quantidade de fotoiniciador. A gente pode ter esse ajuste das cargas é fundamental, da quantidade de carga no sentido da viscosidade, como a gente já havia dito. Então, alguma diferença em composição, é claro que sempre é usada para favorecer aquela indicação que o material está sendo usado. Então, nesse sentido também, a gente, baseado também nos estudos, principalmente, aí nesse caso, principalmente os clínicos, a gente indica que seja usado o material, o cimento resinoso mesmo. Em terceiro lugar, o cimento resinoso, ele tem as pastas Train, que são as pastas de teste, em que a gente pode testar a cor do elemento antes de fazer a nossa cimentação. Então eu consigo ter uma ideia de como vai ficar a cor do elemento ao final. Coisa que é difícil de fazer com uma resina composta convencional. Professor, mas eu ouvi dizer que a gente pode fazer o uso dessas resinas compostas, mudar a viscosidade delas através do uso de algum tipo de aquecimento, né? Eu posso aquecer a resina composta e aí eu consigo usá-la para a cimentação das peças protéticas, das facetas. Sim, existem mecanismos. Um ficou muito famoso, que é o Cal 7, que a gente faz o aquecimento das seringas de resina composta e aí a gente tem então consegue, vamos dizer assim, um resultado melhor em termos de fluidez desse material, né? Fica mais fluido, de viscosidade, melhora a viscosidade dele. Certo, isso pode ser feito. Uma coisa só que a gente deve estar atento é que, mesmo fazendo isso, cada resina composta vai ter um comportamento ligeiramente diferente a depender da sua marca comercial. Tá? Então, fica difícil também a questão da padronização. Tá? Mas pode ser feito? Sim, perfeitamente. Pode ser feito o aquecimento dessas resinas através desses dispositivos aquecedores. Vão aquecer a resina por volta de 50, 60 graus Celsius. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais desse assunto eu falo no meu curso de cerâmicas e estratégias de cimentação das cerâmicas. Se você tiver interesse, na página rseguracursos.com. Não esqueçam também de compartilhar e curtir esse vídeo agora. E até uma próxima, então, onde a gente vai falar de algum outro assunto aqui no canal. Bons estudos!